Eu, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade em cá estarmos juntos. Sabemos que as agendas dos diplomatas são agendas muito preenchidas, não é? Mas a relação que existe entre o mundo e Moçambique é muito forte, daí a razão da vossa presença. E queremos agradecer em nome do presidente Osso Kumar, em nome da secretária-geral, em nome de todos os membros do partido, a vossa presença. E agradecemos imenso. Eu sou Manuel Massong, chefe do Departamento de Relações Internacionais do partido. O propósito, o objetivo dessa pequena presença nossa aqui vai ser dito pelo engenheiro Venâncio Mundano, não é? Vamos ficar atentos para que a gente possa tomar algumas notas, algumas considerações. Não sei se haverá algumas perguntas, se forem o caso, o engenheiro vai poder explicar. E, mais uma vez, agradecer imensamente a vossa disponibilidade. E muito obrigado. A secretária-geral. A secretária-geral. Não. Já foi. Já foi? Sente-se. Ok. Há um pormenor. Esse encontro não é secreto, não é? Não é. Então temos impressa lá fora para tirar algumas imagens. Não é? Não é secreto. Podemos fazer? Ok. Muito obrigado. Bom dia. Chamo-me Venâncio Mundano. Estou aqui hoje na qualidade de assessor do presidente Ossuf Momad e sociais. O objetivo, já disse muito bem o chefe das relações externas do partido, Dr. Massung. Ele já tinha feito uma introdução sobre qual é que é o propósito deste nosso encontro. E vamos dividir a nossa apresentação, que espero que seja rápida, no máximo 15 minutos, no seguinte. Primeiro, nós gostamos de partilhar qual foi a base que leva com que a RENAMO reclame que, de fato, nos municípios onde nós apresentamos um recurso ao Conselho Constitucional que havíamos ganho, qual é a base, objetivamente falando, que nós usamos para termos certeza que temos a vitória ou não. Quanto a isso, não vamos explicar para todos os municípios, vamos usar o município de Maputo como base de qual foi a estratégia que a RENAMO utilizou para, de fato, ter os resultados reais. Depois dessa apresentação da estratégia utilizada, vamos falar do ponto de situação de todos os documentos que compõem o pacote de contestação dos resultados, que é para estarem a par do qual é que é a situação atual desta nossa cruzada da contestação. Bom, indo logo à nossa apresentação, vamos usar a cidade de Maputo apenas como um exemplo daquilo que foi feito em todos os municípios onde a RENAMO concorreu. Bom, eu, para além de estar a apresentar, eu também sou cabeça de lista da RENAMO para a cidade de Maputo.
Podemos passar para o próximo slide. Bom, primeiro, aqui estamos, como toda a gente tem consciência, no dia 11 de outubro foi a data das nossas eleições, e nesta mesma data, dia 11 de outubro, foi onde se fez a primeira etapa, digamos, do grande percurso do apuramento de resultados. Esta primeira etapa é o famoso apuramento parcial, que é o que se faz justamente nas mesas e onde se produzem os documentos originais. Isto é, os documentos originais, estrito sensu, os partidos recebem uma ata, um edital, que no cabeçalho está escrito cópia, mas em rigor são documentos originais, porque eles são transcritos. Portanto, faz-se uma ata, que é a ata primária, que essa fica com os órgãos eleitorais, depois faz-se uma transcrição para as outras atas, à mão, e entrega-se a todos os partidos que estão a fiscalizar o processo. Logo a partida, só para partirmos de um conceito uniforme, os documentos recebidos no dia do apuramento parcial, tanto para os órgãos eleitorais como para os partidos, todos aqueles documentos são considerados originais. São todos documentos originais. Perfeito. Bom, vamos passar para outro slide. Bem, aqui basicamente é mais ou menos a mesma explicação. Podemos ir para... peço para adiantar um pouco. Bem, Ercílio. Ok. Para ler, eu só queríamos partilhar aqui uma coisa só para perceberem, usando a cidade de Maputo, mas como exemplo para o país inteiro. A Renamo, praticamente há 30 anos, que tem um problema que é questionado de forma sistemática. Primeiro, era a questão de se dizer que a Renamo não tem capacidade de fiscalização das eleições a 100%. Não tendo essa capacidade de fiscalizar a 100% as mesas, fica também com dificuldades de poder comprovar que realmente ganhou ou perdeu. Esta era a primeira contestação que se colocava a Renamo. A segunda é que, mesmo nas situações em que a Renamo ganhava, tínhamos problemas na elaboração dos recursos, quer dizer, problemas no rigor técnico, na elaboração dos recursos. Então, a nossa estratégia, antes das eleições autárquicas, foi justamente responder a essas duas questões. Primeiro, garantir que a gente tenha uma fiscalização a 100%. Segundo, garantir que tenhamos uma equipa de advogados que possa dar uma consistência técnica a todos os recursos que nós íamos apresentando. Ainda em relação à questão da fiscalização, na cidade de Maputo, por exemplo, nós fizemos uma coisa que justamente nós montamos um sistema que é da contagem paralela. E como, de fato, historicamente, em 30 anos, nunca tínhamos conseguido ter atas editais a 100%, introduzimos um novo paradigma, que é uma contagem paralela que chamamos contagem paralela com base na supervisão. O que isto é? Na cidade de Maputo nós temos 197 postos de votação. O sistema que nós usávamos antes era um sistema muito centralizado, porque nos 197 postos de votação, na globalidade, são cerca de 900 mesas. Isso significa que, ao considerarmos um fiscal, um fiscal e um suplente, nós tínhamos pelo menos 2 fiscais por cada mesa. Se são 900 mesas, estamos a falar de 1.800 fiscais que precisamos para a cidade de Maputo. E a nossa estratégia antes era uma estratégia de centralização. Portanto, ao nível da delegação da cidade de Maputo, nós recebíamos as 1.800 pessoas, cada uma delas com uma ata e com um edital. Essa gestão, de fato, era catastrófica. Gerir 1.800 pessoas com documentos nas mãos, no fim, não conseguíamos, de fato, ter todas as atas e todos os editais. O que se fez desta vez? Nós descentralizamos o processo, no sentido de que cada posto de votação, que eram 197 postos,
nós colocamos 197 supervisores dos postos. Então, cada supervisor, ele praticamente tinha todo o mandato do partido naquele posto. Portanto, ele que fazia a gestão dos delegados de candidatura, fazia a gestão da logística, fazia a gestão da assistência jurídica, quando houvesse problemas de um fiscal que é agredido, qualquer coisa. Portanto, o supervisor representava o partido em todos estes aspectos. E, no fim, é o mesmo supervisor que fazia a recolha naquele posto de todas as atas, todos os editais. Por sua vez, dividimos a cidade de Maputo em 10 áreas, que eram áreas da supervisão distrital, que passavam viaturas em cada posto de votação e recebiam as atas e os editais que estavam na posse do supervisor. Então, a nível da cidade de Maputo, nós recebíamos apenas 10 equipas que vinham em viaturas que traziam toda a informação da cidade. Então, isso de fato foi um grande salto para ultrapassarmos o problema de não termos as atas e os editais. Desta vez conseguimos ter 98% das atas e editais de todas as mesas de votação da cidade de Maputo. Podemos passar um bocadinho, mas também, em paralelo à questão de como recolher a informação, nós montamos, ao nível da cidade de Maputo, uma unidade operativa de contagem paralela, que dividimos a cidade em 10 áreas e tínhamos 10 computadores. Cada computador recebia atas e editais de uma área geográfica específica. Tendo consciência de que alguns postos de votação da cidade de Maputo ficam em lugares recônditos e a contagem, o apuramento parcial normalmente é feito até a madrugada, 1 hora, 2 horas, já não há transporte, há muitos problemas de circulação. O que nós fazíamos? Colocamos um telefone associado a cada um dos computadores. E este telefone recebia virtualmente, isto é, enviava-se ainda por telefone, todas as atas e editais de cada uma das áreas geográficas. Significa que, quando vinham os documentos físicos com as viaturas para a delegação da cidade, nós já tínhamos recebido, via telefone, todos os documentos produzidos no apuramento parcial. Daí que isto nos permitiu, até às 2 horas da madrugada do dia 12 de outubro, termos o resultado de toda a cidade de Maputo na nossa unidade de contagem paralela. Foi por essa razão que às 2 horas e 30 minutos nós convocamos a imprensa para darmos uma conferência de imprensa, porque já tínhamos toda a informação e já tínhamos feito todo o apuramento, muito antes do anúncio oficial pelos órgãos eleitorais e muito antes da televisão de Moçambique, que normalmente é o primeiro canal de comunicação social que vai projetando resultados para, digamos assim, mostrar qual é que é a tendência de votos. Então, nós, desta vez, antecipamos-nos aos órgãos eleitorais e antecipamos à televisão de Moçambique. E os resultados que nós apresentamos, aqui a visibilidade não é muito boa, mas não tem problema, mas nós depois vamos pedir a indulgência de Suas Excelências para nos darem, vamos passar uma folha, para passar pelo menos o e-mail, em que depois vamos enviar a apresentação para todos. Aqui os números não estão, tínhamos de ter um pouco mais alargados, mas em linhas gerais, esta tabela aqui, ela representa a contagem paralela que foi feita pela Renamo na nossa unidade operativa. Não vou cansar-vos muito, mas o resultado final é que nós tivemos 55% de votos na cidade de Maputo. Um dado apenas que penso que era importante nós partilharmos aqui é que aconteceu um fenómeno único, sem precedentes. É que dos 7 distritos municipais que nós temos, o distrito, digamos que é mais ou menos a Wall Street da cidade de Maputo, é o Canfum. Portanto, nós temos praticamente a capital diplomática, económica, política, por aí fora.
Normalmente, este distrito tem um nível de abstenção muito elevado. As pessoas têm os seus afazeres e por aí fora e normalmente não vão votar. Mas desta vez aconteceu um fenómeno interessante. Foi o distrito com a maior percentagem de votantes. O distrito Canfumo, que é o nosso Wall Street da cidade de Maputo, teve 72% de votantes. Portanto, 72 de cada 10 inscritos, 7 foram votar no Canfumo. Portanto, é um fenómeno único que achamos que aqueles que fazem estudos sobre as eleições podem usar este dado para fazer algumas leituras. Bom, podemos passar ao próximo slide. Nós, conforme dissemos, no dia 12, às 2h30, já tínhamos todos os dados. Alguns colocaram em causa os dados que nós tínhamos, mas 2 semanas depois, quando começam as contestações, as marchas, o consórcio Mais Integridade, que certamente devem conhecê-lo muito bem, são 7 organizações que se agregaram para fazer também a contagem paralela, com base em informação que pediam aos partidos, as informações que tinham a partir dos seus observadores e algumas também que solicitavam os próprios órgãos, os órgãos eleitorais. Então, faziam cruzamento de toda esta informação e fizeram também a sua contagem paralela. Uma coisa curiosa, os números vão de ser melhor vistos quando enviarmos por e-mail, mas chegaram de forma milimétrica aos mesmos resultados que a Renamo anunciou no dia 12, às 2h30, que é justamente 55% de votos para a Renamo, de forma muito precisa mesmo. Portanto, é um dado muito interessante. Podemos avançar. Mas, curiosamente, os dados dos órgãos eleitorais que foram apresentados, estes aqui apresentam algumas situações muito curiosas. É que, primeiro, tem a ver com o número de votantes, o número de pessoas que votaram. A Renamo e o consórcio Mais Integridade, com base nos editais, apurou 374.524 pessoas que votaram. Os órgãos eleitorais apresentaram 412.654 votantes na cidade de Maputo. Significa que cerca de 33.000 votantes acima do que foi apurado pela Renamo e que foi apurado pelo consórcio Mais Integridade. Portanto, são os tais 33.000 votantes que nós dissemos que eram votantes fantasmas. Porque pelos documentos que Suas Excelências vão ter oportunidade, porque nós vamos disponibilizar todos os editais que a Renamo teve aqui na cidade de Maputo. Então, qualquer pessoa pode, com base num link que nós vamos disponibilizar, fazer a mesma contagem que nós fizemos. Então, com base nestes documentos, demonstra-se que os órgãos eleitorais acrescentaram 33.000 votantes, que não existem. São votantes fantasmas. Este aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto que era importante aqui ver, nós também fizemos as contas de quantos votantes foram aumentados por distrito, né? Mas aqui estou a dar o número geral, só para não perdermos assim muito tempo, para avançarmos. Podemos baixar mais um bocadinho? Já o fim. Tá bom. Então, este é um dos dados importantes. Também, na contagem que foi feita pelos órgãos eleitorais, há uma coisa curiosa. Para além de terem acrescentado 33.000 votantes fantasmas, retirou-se a Renamo cerca de 65.904 votos a Renamo. Portanto, o que aconteceu? Aumentou-se de 33.000, retirou-se a Renamo 65.000 votos, juntou-se estes votos e atribuiu-se estes votos a Frelimo. É o que as contas demonstram. Portanto, o número de votos atribuídos ao partido Frelimo de forma... Está bem. Portanto, o número de votos atribuídos ilegalmente a Frelimo, que foram retirados da Renamo e foram acrescentados os votantes fantasmas, dá 96.917 votos.
Portanto, o Partido de Frelimo teve oferecido pelos órgãos eleitorais 96 mil votos retirados a Renamo e acrescidos de 33 mil votos fantasmas. Portanto, este é os números com base em documentos que vamos disponibilizar a qualquer pessoa para ver se chega às mesmas conclusões. Bom, aqui são os dados definitivos apresentados pelo Conselho Constitucional, que dá este número de mandatos conforme aqui podem ser vistos, né? Portanto, o MDM com 4 mandatos, a Renamo com 30 mandatos e a Frelimo com 37 mandatos, que o número de mandatos da cidade de Maputo, que antes estava previsto para ser 65, passou para 71. Este é um outro aspecto que não vamos discutir, mas que também é um aspecto problemático, porque não houve uma base legalmente justificável para o aumento de mandatos. Mas podemos passar para um outro ponto. Agora eu estou mal com isto. Está bem. Bom, aqui demos um panorama, conforme eu disse, de qual foi a estratégia que a Renamo utilizou para, primeiro, ter fazer a sua contagem paralela, de ter as evidências consigo para comprovar ou vitória ou derrota. Agora, nós, neste momento, também queremos dar, só para terminar, o ponto de situação do que nós fizemos em face dos resultados que foram apresentados pela CNE e depois validados pelo Conselho Constitucional. Podemos passar. Bem, primeiro, ao nível do Conselho, portanto, nós temos duas frentes aqui de contestação. Uma é ao nível do próprio Conselho Constitucional e a outra é o nível do Ministério Público. O primeiro documento que nós submetemos ao Conselho Constitucional, conforme estão conscientes, segundo a lei eleitoral e segundo a Constituição da República, os acórdãos do Conselho Constitucional são irrecorríveis, quer dizer, não são passíveis de recurso. Mas, bom, graças a Deus, o conjunto de juristas que nós temos, jovens que se voluntariaram e trabalharam conosco, ficou claro, sobretudo no pronunciamento que foi feito pelo Tribunal Supremo, numa entrevista dada à TV Sucesso, penso que é Sucesso STV, e também pelo comunicado que foi feito pela Ordem dos Advogados, que um dos grandes ausentes no acordo do Conselho Constitucional foi justamente a falta de fundamentação. Por exemplo, um detalhe mais conhecido foi a expressão reverificação, ou conceito de reverificação. O Conselho Constitucional diz que baseou-se, digamos, no ato de reverificação para fazer a alteração de resultados. Isto é, passou a cerca de 29 mil votos que estavam na Frelimo e atribuiu a Renamo na cidade de Maputo. Então foi a tal chamada reverificação. Só que, no acórdão, não se explica qual é a base legal que leva o Conselho Constitucional a fazer a reverificação. Portanto, todos os atos que são executados pelos órgãos envolvidos nos processos eleitorais têm que ter uma base legal. Portanto, tem que haver uma norma que lhe confere essa competência. Portanto, nem na Constituição da República, nem na lei orgânica do Conselho Constitucional, nem na lei eleitoral, primeiro, não existe o termo reverificação. 2, não existe nenhuma norma que dá competências ao Conselho Constitucional para alterar números. Não existe. Porque essa é uma competência operativa, é uma competência administrativa. Pode ser feita pelos órgãos eleitorais, mas o Conselho Constitucional não faz operações de números, de alteração de números, não faz alteração de fatos. Apenas toma decisão sobre aspectos chamados jurisdicionais. Isto é, as decisões foram tomadas pelos órgãos, eles podem verificar se forem de acordo com a lei ou não, e também o próprio Conselho Constitucional pode tomar decisões sobre procedimentos. Portanto, se os órgãos eleitorais usaram procedimentos que são contrários à lei, o Conselho Constitucional pode apontar que este procedimento é contrário à lei, esta decisão também não está de acordo com a lei. Portanto, este aqui é o âmbito das competências do Conselho Constitucional. E, no fim, naturalmente, validar os resultados. Mas nunca entrar em aspectos operativos, aspectos administrativos. Isso não é competência.
Por essa razão, nós, com base na análise que foi feita, submetemos um documento que chamava-se Pedido de Aclaração do Acordo. Que isso é possível. A nossa legislação permite, não é propriamente um recurso, mas é um requerimento para que o Conselho Constitucional explique quais foram as bases legais ou qual foi o fundamento para ter feito a reverificação, com que base, em que mesas é que se mexeram os números, em que posto de votação, em que distrito, portanto isto não está lá. Então fizemos o pedido de aclaração do acórdão, que até hoje ainda não foi respondido. Mas assim, a par disso, também nós fizemos um outro pedido ao Conselho Constitucional, que era de disponibilizar a RENAMO a certidão em que vê a extração das atas das sessões do próprio Conselho Constitucional que serviram de base para a elaboração do acordo. Portanto, nós achamos que essa informação não é uma informação secreta. Portanto, o Conselho Constitucional tem uma série de atas nas quais pega nas atas e diz, segundo aquilo que foi a apreciação nas nossas sessões, chegamos às conclusões X, Y e Z. Então, nós pedimos essas atas para perceber como é que decorreram essas sessões. Infelizmente, até hoje, estas duas interpelações feitas ao Conselho Constitucional ainda não foram respondidas. Ao nível da Procuradoria-Geral da República, já tomamos várias ações, entre as quais uma delas foi a participação criminal que fizemos à televisão de Moçambique. Mas como a participação criminal nunca é para a instituição, tem que ser para pessoas, nós indicamos o PCA da televisão de Moçambique, o Sr. Hélio Jonás, e todo o seu coletivo da administração, nós participamos criminalmente. Por quê? Porque no dia 12, depois de nós termos dado a conferência de imprensa em que indicávamos os resultados da contagem paralela na cidade de Maputo, a partir do dia 13, a televisão de Moçambique começou a publicar resultados dos quais eles não tinham nenhuma base, nenhuma evidência que vinha das mesas. Tanto mais que quando a comunicação social começou a questionar os resultados da TVM, os próprios órgãos eleitorais publicamente disseram que não haviam disponibilizado nenhuma documentação do apuramento intermédio da TVM. Logo, ficou provado que a TVM falsificou e tentou induzir os moçambicanos a resultados errados. E ainda imputou a fonte desses resultados aos órgãos eleitorais, que estes, por sua vez, disseram que não tinham absolutamente nada a ver com esse assunto. Assim sendo, falsificação de resultados, falsificação de documentos é crime aqui em Moçambique. Por essa razão, nós participamos criminalmente da TVM. Também fizemos, como as pessoas devem saber, participamos criminalmente o coletivo de juízes do Conselho Constitucional, e isto é inédito porque nunca aconteceu isto em Moçambique. A ideia que se criou neste país é que o Conselho Constitucional é uma espécie de uma torre de marfim, ou um panteão de deuses, quer dizer, todas as decisões que eles tomam é como se fossem decisões divinas, quer dizer, inquestionáveis. Mas foi provado que o acórdão está cheio de vícios. Agora não temos muito para explicar, mas nós identificamos como RENAMO 11 vícios que existem no acórdão do Conselho Constitucional. E com base nesses 11 vícios identificados, nós vimos que havia matéria suficiente para processar criminalmente os juízes do Conselho Constitucional. Há um debate que correu muito nas redes sociais e também na comunicação social, que a Constituição da República confere uma garantia de irresponsabilidade aos juízes conselheiros. Daí que diziam que nós não tínhamos como viabilizar uma participação criminal. Só que há um detalhe aqui que toda a gente se esqueceu. É que a garantia que é dada pelo Estado de irresponsabilidade aos juízes conselheiros é a garantia para que eles não sofram pressões ou dos partidos, ou da comunicação social, ou de qualquer outra espécie. Portanto, ninguém ser ou responsabilizado ou ter represálias pelas decisões que eles tomem. É esta garantia que o Estado lhes confere. Portanto, mas o Estado não confere uma garantia absoluta, isto é,
Se os juízes conselheiros tomarem decisões que estão fora do âmbito das suas competências ou tomarem decisões que são ilegais, nesse caso, já não estão cobertos pela garantia de irresponsabilidade. Tanto mais que a própria lei orgânica do Conselho Constitucional tem uma norma que fala de em que momento é que um juiz conselheiro perde o mandato ou cessa funções. E esses momentos são dois, ou por um processo disciplinar ou por um processo criminal. Portanto, se o juiz conselheiro estiver sujeito a um processo criminal, automaticamente é suspenso o seu mandato. E depois, a própria lei orgânica do Conselho Constitucional explica quais são as circunstâncias em que um juiz conselheiro pode estar sujeito a um processo criminal. Então, com base nisso, nós submetemos o processo criminal contra os 7 juízes do Conselho Constitucional. Também fizemos o mesmo para participamos criminalmente o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, por várias violações de direitos humanos que foram cometidas primeiro antes das eleições, durante as eleições e após a votação. Estão muito bem arroladas, muitas violações de direitos humanos. Só aqui na cidade de Maputo, posso falar só de um exemplo. No dia 27 de outubro, nós tivemos a fazer uma marcha ao longo da 24 de julho. Fomos interpelados pela polícia que usou balas verdadeiras, que atingiu 10 jovens com balas verdadeiras. 10 jovens, 10 foram atingidos. E temos provas disso, porque são pessoas que estão neste momento a ter assistência médica e medicamentosa para parte da RENAM. É um dos exemplos. A polícia deteve 33 jovens, dos quais o tribunal comprovou que as detenções foram arbitrárias e ilegais. E o mandato de soltura dos 33 jovens, a juíza dizia o seguinte, que ordenava soltura imediata por invalidade do auto de notícias. Por outras palavras, está a dizer que a polícia falsificou provas, deteve ilegalmente 33 pessoas por 5 dias e a juíza mandou soltá-los. Portanto, por estas razões, nós achávamos que haviam motivos para processarmos criminalmente o comandante-geral da polícia. Também processamos criminalmente os 17 membros da Comissão Nacional de Eleições, porque a Comissão Nacional de Eleições, contrariamente ao que o porta-voz tem dito em público, que a Comissão Nacional de Eleições não tem competência para além de fazer a centralização dos dados que vêm dos distritos, que não pode fazer mais do que isso, não é verdade? A própria lei eleitoral dá competências à Comissão Nacional de Eleições até de ordenar recontagem, onde houver dúvidas. Portanto, existe uma norma que dá essa competência à Comissão Nacional de Eleições. Também, a Comissão Nacional de Eleições, ao fazer a centralização dos dados, recebe atas que vêm dos distritos. E essas atas explicam como é que o apuramento intermédio foi feito. Os vícios cometidos no apuramento intermédio, a Comissão Nacional de Eleições tem competência de os corrigir ou de mandar repetir. E todas essas competências que a Comissão Nacional de Eleições tinha, não as executou de propósito, justamente para viabilizar resultados falsificados que já vinham das bases. Por falar em resultados falsificados, queríamos aqui deixar um pequeno detalhe. Quando se fez o apuramento intermédio nos distritos, a RENAM apresentou recursos aos tribunais distritais. 3 tribunais distritais, que são Canfumo, Camanculo e Camavota, comprovaram em audiência do julgamento que os órgãos eleitorais haviam falsificado atas e editais, adulteraram documentos públicos. E ainda o Tribunal de Canfumo dizia mais, extraiu cópias da sentença e enviou para o Ministério Público, que era justamente para se apurar a responsabilidade criminal dos órgãos eleitorais de nível distrital. Portanto, isto foi provado em tribunal. Aspectos que o Conselho Constitucional não os tomou em conta, pelo contrário, o próprio Conselho Constitucional fez todo o exercício para que a prova produzida ao nível dos tribunais distritais fosse invalidada. É por isso que, fora das suas competências, o Conselho Constitucional
anulou as sentenças dos tribunais que haviam comprovado que ao nível do apuramento intermédio havia sido cometido fraude. Aquilo foi propositado porque, anulando aquelas sentenças, podiam avançar até a validação com atas e editais falsos. Portanto, foi uma forma, pura e simplesmente, de conseguir viabilizar resultados falsificados usando documentos falsos. Foi o que o Conselho Constitucional fez. Porque, desta vez, nós tivemos aqui uma particularidade. Normalmente, a fraude ela era feita ao nível das mesas com o enchimento das urnas. Mas como a Renamo fez uma fiscalização muito acérrima, ao nível do enchimento das urnas não foi possível fazer a fraude. Então a fraude passa para um nível a seguir, que é o tal chamado apuramento intermédio, nos distritos, onde começa-se a falsificar as atas recebidas nas mesas e faz o apuramento com atas e editais falsos. E depois isto avança até o nível do Conselho Constitucional também colocar a cereja sobre o bolo, que pegou os mesmos resultados falsificados do nível distrital e validou a eleição. Portanto, basicamente era esta questão que nós queríamos apresentar. Dentro ainda, esta semana, o último documento, que é o documento, vamos dizer assim, que encerra todo o recurso doméstico para contestar os resultados, é este aqui, que é... tá bem, tudo bem. É este. Nós submetemos, foi antes de ontem, acho que sim, foi o que valeu-me ter brindados na minha casa, nós submetemos um recurso extraordinário. O recurso extraordinário submetemos para que o Ministério Público pudesse, com todos os argumentos que nós já apresentamos aqui, com base na identificação dos 11 vícios cometidos pelo Conselho Constitucional, que o Ministério Público tem competência para requerer ao próprio Conselho Constitucional a revisão do acórdão. Tem essa competência, ou revisão ou anulação. Por quê? Porque o acórdão do Conselho Constitucional, ele só é irrecorrível se tiver sido tomado com base na lei e na Constituição. Quando o acórdão fere a lei e fere a Constituição, ele transita para a categoria das sentenças manifestamente injustas. As sentenças manifestamente injustas, elas estão, digamos, por essa situação, elas são passíveis de serem mandadas rever ou anular pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, neste momento, tem competência para ordenar a anulação ou suspensão do acórdão, partindo do princípio que fica provado que aquele acórdão é uma sentença manifestamente injusta. Portanto, peço perdão, a nossa apresentação termina, mas queria deixar aqui este link. Este link, qualquer um poderá entrar no link e ter acesso a todas as atas e a todos os editais que levaram às conclusões da Renamo na cidade de Maputo, em Nampula também e nos outros. Então, é tudo. Peço desculpas por estender o tempo, mas era esta apresentação que nós queríamos fazer. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado, Dr. Inácio. Gostaria neste momento de convidar a imprensa para retirar-se pelo momento que segue. Depois voltam de novo para o briefing final. Muito obrigada. Tá bom.